Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 13, nós vamos ler do 10 até o 17. Lucas 13, 10. Amém? Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Fala conosco, ó Deus, nesse momento. Abrimos nosso coração, abrimos nossos ouvidos espirituais para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E te pedimos, ó Deus, enche-nos com teu Espírito Santo. Daremos sempre a ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Segundo os teólogos, esse episódio que nós lemos de Lucas 13, do 10 ao 17, aconteceu no fim do ministério de Jesus e também no final de sua vida aqui na terra. Para ser mais exato, nos últimos meses de vida de Jesus aqui na terra. Ele está ensinando em uma das sinagogas. A sinagoga era um centro de educação religioso, local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra, para adorar a Deus. E ali o Senhor Jesus curou uma mulher encurvada, vivia já prostrada há 18 anos, por causa de um espírito maligno de enfermidade que havia se apossado dela. E Jesus, por realizar essa cura num dia de sábado, ele causou ali um grande alvoroço, um problema terrível. E que problema? Jesus realizar uma cura num dia de sábado. Jesus, por que o Senhor foi fazer isso? O Senhor não sabia que no dia de sábado não se pode fazer nada? Jesus já tinha sido expulso de várias outras sinagogas. E queridos, se o Senhor Jesus fosse se intimidar com todas as adversidades que ele enfrentava, com certeza ele não teria cumprido o propósito pelo qual ele veio a esse mundo. Se Jesus fosse atentar para os inimigos, para os adversários, ele não teria realizado nada da obra de Deus
aqui na terra. Em João, no capítulo 1, no verso 11, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos seus, por aqueles para os quais ele veio. Agora deixa eu dizer algo importante para você. A incredulidade, o problema da incredulidade não está na cabeça do homem. O problema da incredulidade está no coração. Começa no coração. Por isso o Senhor diz em Ezequiel 36, 26: eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A incredulidade não está aqui, está aqui. Então pare de querer tentar convencer, pare de querer tentar provar que Jesus é real, porque você não vai conseguir. Apenas pregue a palavra. Pregue a palavra com sua boca, pregue a palavra com seu testemunho, pregue a palavra com seu modo de vida. E não queira convencer, senão você vai estar querendo ajudar o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe muito bem o que ele tem que fazer. Cada um na sua função, cada um no seu trabalho. A nossa parte é pregar a palavra e deixar o Espírito Santo convencer os corações. O que o homem precisa mais é de um novo coração. E nos dias de hoje, até nos dias de hoje, não seria diferente. O Senhor Jesus seria expulso até de muitas igrejas. O líder dessa sinagoga, onde o Senhor Jesus realizou essa cura, esse milagre, no dia de sábado, e que ficou muito indignado por causa disso, a este o Senhor Jesus chamou de hipócrita. Eu creio que até nos dias de hoje o Senhor Jesus seria expulso de muitos lugares. Não tem também hoje os hipócritas que dizem que no dia de sábado você não pode fazer nada? Se você fizer algum trabalho no sábado, você está pecando e você perde até a salvação. Jesus disse: hipócrita. Queridos, eu amo o dia de sábado. A Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor. Nós não podemos contestar aquilo que está escrito, é a palavra de Deus. O dia de sábado para mim é um dia maravilhoso. É o dia que eu escolhi para meditar, um dia para me separar para Deus. Eu evito o máximo de sair no sábado. Minha esposa sabe disso. Mas dizer que se você realizar algum trabalho no sábado você está pecando, essa é a maior hipocrisia que existe. Era um sábado, Jesus estava ali ensinando, curou essa mulher e causou um escândalo, causou um problema terrível. A Bíblia nunca falou que se alguém disser para você assim, olha, é a lei e pela lei você não pode trabalhar no sábado, você vai dizer para a pessoa assim: o meu Senhor fez trabalho no dia de sábado. A Bíblia nos diz assim lá em Romanos, que o fim da lei é Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo Jesus. Ele não aboliu
a lei, ele cumpriu com toda a lei. E o fim da lei está nele, em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nunca alguém falou como ele. Nunca. Jamais. Isso está escrito em João capítulo 7, verso 46. Jamais alguém falou como Jesus. E mesmo aquele líder daquela sinagoga, sendo contrário ao Senhor Jesus, mesmo assim, uma grande multidão estava ali para ouvir o Senhor Jesus. Jesus está ensinando, e de repente Jesus parou aquele culto, parou tudo. Por quê? Por qual razão o Senhor Jesus parou tudo? Pela razão pela qual ele veio a este mundo. Para que ele veio a este mundo? Ele não veio para instituir uma religião. Ele não veio por causa de templos suntuosos. Ele não veio para templos de mármore, de ouro. Ele veio salvar a humanidade perdida. Jesus veio por esta razão, para salvar a humanidade sofrida e perdida também. O reino dele não é de ouro, o reino dele não é de prata, nem de cimento. O reino de Jesus está no coração das pessoas. Digo, o reino de Deus está dentro de mim. E ali, então, surge essa mulher que vivia encurvada, andava encurvada sem poder se endireitar há 18 anos. E por causa de um espírito maligno, por causa de um demônio, um espírito de enfermidade. Cada pessoa alcoólatra tem um espírito maligno em suas costas. Existem grupos que se reúnem no mundo inteiro para ajudar os alcoólatras. E eles fazem de tudo, mas eles não conseguem, porque só Jesus liberta. Milhares e milhares e milhares são presos por um espírito maligno do vício, das drogas. E nem mesmo todas as clínicas de recuperação do mundo inteiro não conseguem fazer parar essa corrente do álcool, da maconha, da cocaína, da heroína. Só Jesus liberta. Eu já ouvi muitos testemunhos de ex-alcoólatras, ex-viciados em drogas, que foram libertos, mas só conseguiram depois que vieram a Cristo Jesus e fizeram uma entrega real e verdadeira de suas vidas ao Senhor Jesus. Uma pessoa pode não estar presa por um espírito maligno do álcool, ou da maconha, ou da cocaína, ou do crack, ou da heroína. Mas de repente ela pode estar presa por um espírito maligno do ódio, da vingança, da ira, da raiva, da maledicência, da inveja, do medo, da angústia, da pornografia, que é pior do que o próprio inferno. De repente a pessoa fala, não, eu não tenho nenhum vício,
mas pode estar presa por um demônio desses. Mas, graças a Deus, que existem as boas novas. Evangelho significa boas novas, boas notícias, que pode libertar o homem de todo e qualquer espírito maligno, de todo e qualquer vício que possa estar prendendo qualquer pessoa. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Por isso, a igreja é lugar de boas notícias. Aqui você não ouve notícias ruins. Notícias ruins só na televisão. Porque evangelho significa boas novas. Há uma saída para o viciado, há uma saída para o endemoniado, para aquele que está preso por um espírito de enfermidade, por um espírito de vício, seja qual o tipo de espírito maligno que for, Jesus tem uma resposta. O Evangelho de Jesus Cristo é a solução. Louvado seja Deus. Jesus diz para aquela mulher: olha, você pode ficar livre. E nós também podemos e devemos estar livres. Amém? Você não precisa estar preso por nada. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, está aqui no meio de nós. Diga glória a Deus. Diz o texto então, um texto muito conhecido de todos, que a mulher estava já há 18 anos naquele sofrimento, encurvada. Há muitos que andam encurvados por aí, por esse mundo afora. Encurvados pelo ódio. Há muitos que odeiam a tudo que existe. Odeia o mundo, odeia as pessoas, vivem um verdadeiro inferno aqui na terra. Há muita gente presa por esses demônios. A humanidade está presa. Haja vista o aumento crescente cada vez mais do número de suicídios no mundo inteiro. A humanidade está presa. Satanás declarou guerra contra as crianças, desde o ventre, chamado de aborto. Guerra contra as crianças. Aquela mulher encurvada não conseguia se levantar. E ninguém que esteja preso consegue se levantar sozinho. Ninguém que esteja preso por um espírito maligno do álcool, ou da droga, das drogas, ou do ódio, ou da pornografia, não consegue se levantar sozinho. Só Jesus. Só Jesus. A educação não consegue levantar ninguém. Ter mais dinheiro não é suficiente, não consegue. Nem mesmo a vontade própria, que muitos dizem, você precisa ter vontade própria, mas nem mesmo a vontade própria sozinha não consegue levantar ninguém que esteja encurvado, que esteja preso por um espírito demoníaco. Todas as tentativas patéticas do homem, que o homem cria, que o homem inventa, elas não são eficazes.
Então Jesus parou aquele culto, naquela sinagoga, Jesus parou tudo e chamou a mulher à frente. Por quê? Porque foi exatamente para isso que ele veio a este mundo. Queridos, o problema do homem não é o ambiente. Há muitos que vivem trocando de ambiente, achando que o problema está no ambiente. Há muitos que estão presos e pensam que o problema está na casa e vivem mudando de casa. Não somos nós que temos que fugir dos demônios. Demônios é que tem que fugir de nós. Muitos trocam de trabalho, achando que o problema está no trabalho. Outros pensam que precisa de mais dinheiro. Não é isso que o homem precisa. Muitos maridos trocam de esposa. Muitas esposas trocam de marido. Jesus disse para aquela mulher samaritana: filha, você já teve 5 maridos, e o que tem agora também não é teu. O problema do homem não está nessas coisas. A necessidade maior do homem é de um coração novo. O que o homem mais precisa é de um coração novo. E só Jesus é capaz de dar esse coração novo. E é simples. Não é preciso muita coisa. É muito simples. Veja, que detalhe importante nesse texto. A Bíblia não diz que Jesus fez outra coisa a não ser impor as mãos sobre esta mulher. É tudo muito simples. É de um coração novo que nós precisamos. Peça ao Senhor nesta manhã comigo. Ore a Ele nessa manhã comigo. Vamos pedir a Ele esse novo coração. Diga: Senhor Jesus, dá-me um novo coração. Um coração capaz de amar e perdoar. Um coração que seja quebrantado na Tua presença, Senhor, por todos os dias da minha vida. Obrigado, Jesus. Amém. É o que o homem precisa, é o que a humanidade precisa. Jesus apenas impôs as mãos sobre essa mulher e diz: filha, você está livre, fica liberta, fica de pé. Segue a vida. E a primeira coisa que ela fez foi louvar a Deus. Primeira coisa foi começar a louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Agora, neste momento, não deixe para amanhã. É hoje o tempo de louvar a Deus. A Bíblia diz no Salmo número 6, no verso 5: na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Ou seja, morreu o homem, acabou o louvor. Desceu a sepultura, cessou o louvor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Enquanto se vive, é tempo de louvar a Deus. Muitos não conseguem louvar a Deus, eu não entendo por quê. Há muitos que não conseguem dizer: Senhor Jesus, eu te louvo. Não conseguem.
Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos purificou, Ele nos arrancou do império das trevas, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu a vida eterna. Mas há muitos que não conseguem louvar a Deus. Se você entrar em um lugar, em uma igreja, um lugar de oração, e não te deixarem louvar, saia dali imediatamente. Se eu estiver num lugar que não possa louvar a Deus, não vou ficar ali nem um segundo. Se você estivesse vivendo 18 anos prostrado por um espírito maligno de enfermidade e fosse liberto, será que você não iria louvar a Deus? Mas tem muitos que não conseguem. Ah, pastor, mas esse não é o meu perfil. Não é a minha natureza ficar louvando. Tá bom. Então eu vou dizer para você o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 40. Asseguro-vos, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Asseguro-vos, eu vos garanto, se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu que não quero ver nenhuma pedra louvando a Deus. Amém? Eu que não quero ver as pedras clamando. Eu que não quero ver pedras louvando a Deus. Glórias a Deus. Diz o texto então que aquele líder daquela sinagoga ficou muito bravo, muito indignado com Jesus por ter curado no sábado, por ter feito um bem no sábado. Que problema fazer um bem no sábado? Que problema que Jesus fez? Que pecado que Jesus cometeu? E ficou então indignado, mas Jesus chamou de hipócrita. Jesus acertou ao chamá-lo de hipócrita. E nos dias de hoje também há muitos hipócritas por aí. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Então, Jesus fez uma pergunta interessante. E ele disse, mas por que motivo não poderia ser curada, ser abençoada, esta mulher que é filha de Abraão? Não, ela não é filha de Abraão. Por que não poderia ser curada? O que Jesus está dizendo com isso? Entenda uma coisa. Jesus é descendente de Abraão, da linhagem de Abraão. Abraão, Davi, Jesus. Por isso ele é descendente da linhagem de Abraão. Ele é chamado filho de Davi, da linhagem de Davi também. E a Bíblia diz que em Jesus todas as nações da terra serão benditas, abençoadas. E quando nós lemos a genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, no verso 1, diz ali: eu vou ler para você, Mateus 1:1, a genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Então ele é descendente de Abraão,
E nós, como cristãos, também somos filhos de Abraão, por Jesus Cristo. Eu confesso que eu não entendia bem quando eu ouvia dizer que eu sou filho de Abraão. E quando, então, pelo Evangelho de Mateus, ficou claro para mim. Jesus é descendente de Abraão, e a promessa de Deus é que em Jesus todas as nações da terra seriam benditas, abençoadas. Agora, estamos falando do Jesus homem. Porque o Jesus, Deus, é eterno. E sempre esteve na eternidade com Deus. É o mesmo Jesus. Deixou a glória, desceu da glória, desceu do céu e se fez carne, nasceu da linhagem de Abraão e de Davi. Ele é Deus, Ele é eterno. Quando começou o cristianismo? Muitos pensam que o cristianismo começou apenas a partir do momento em que Jesus veio a este mundo. Não. Nós vemos o cristianismo lá no Éden. Nós vemos o cristianismo em todo o Antigo Testamento. Só não era chamado de cristianismo ainda, mas era o cristianismo, já estava lá. Por exemplo, eu vou ler para vocês Gênesis capítulo 3, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Onde é que está o cristianismo aqui? Aqui nesse versículo de Gênesis 3,15, nós temos um diálogo entre Deus e a serpente. A serpente que enganou Eva e a fez pecar, e fez o homem pecar. Então Deus está dizendo assim: serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Qual é a descendência da serpente? Satanás. Porém inimizade entre a tua descendência e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Quem foi que esmagou a cabeça de Satanás? Jesus. E tu, serpente, ferirás o calcanhar dele. Aonde que Satanás feriu o calcanhar de Jesus? Quando? Na cruz do Calvário, quando seus pés foram traspassados pelos cravos. Então nós vemos o cristianismo em todo o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo chama aquela rocha que Moisés feriu lá no deserto de Cristo. Quando o povo de Deus ainda caminhava pelo deserto, e Moisés tocou na rocha e feriu a rocha, o apóstolo Paulo chama aquela rocha de Cristo. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Amados, toda a Bíblia aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, há um fio escarlate
há um rastro de sangue apontando para Jesus. A semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás era o Cristo que viria. Era o Messias que viria ao mundo. Era o Cordeiro de Deus que viria a este mundo. A pedra que Moisés feriu lá no deserto era o Cristo que viria. Era o Messias que viria ao mundo, era o Salvador, era o Cordeiro de Deus que viria a este mundo. Então, por que esta mulher, sendo filha de Abraão, Jesus disse que ela era filha de Abraão, por que ela estava presa por um espírito maligno de enfermidade? Porque Israel estava infestado de demônios. Israel estava infestado pelo poder das trevas, porque havia rejeitado a Deus, porque tinha se afastado de Deus. O Israel tinha se desviado das promessas de Deus, as promessas maravilhosas que Deus havia feito a Abraão. Eles tinham se afastado. E nós sabemos que Satanás não tira férias. Queridos, é automático. À medida que alguém se afasta de Deus, as trevas se aproximam. Quanto mais se afasta de Deus, mais as trevas se aproximam. Isso é automático. E porque todo Israel estava infestado de demônios, de trevas, então essa filha de Abraão também tinha sido afetada por um espírito demoníaco de enfermidade. Você não precisa viver preso por espírito maligno nenhum. Eu e você não temos que viver preso por nenhum tipo de demônio, por nenhum espírito maligno de espécie alguma. Porque o libertador já veio, o Salvador veio a nós, o Messias, o Cordeiro de Deus, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele está aqui, já venceu a morte, ressuscitou, está no meio de nós. Então nós não temos que viver presos mais por nenhum tipo de espírito maligno. Diga graças a Deus. Tem vitória para você, tem poder para você, tem libertação para você em Cristo Jesus. Nos tempos de Jesus, era só para os judeus. Era só para aquele pequeno país lá do Oriente Médio. Não era para nós. Quem quisesse entrar na aliança de Deus, se alguém quisesse participar da aliança de Deus, teria que ir para Israel, passar por cerimônias, por procedimentos, para se tornar judeu. Teria que ir todos os anos para Jerusalém, oferecer sacrifícios a Deus, e assim então se tornar um judeu convertido. Lembra do que Jesus disse para a mulher samaritana? A salvação vem dos judeus. E agora? Agora, todo aquele que tem sede, venha e beba da água da vida que é Jesus. Porque Israel rejeitou todas as nações. Agora tem a salvação em Cristo Jesus. A todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Agora, todo que tem sede, venha à fonte e beba da água da vida, que é Cristo Jesus. Amém? O viciado pode ser livre, o idólatra pode ficar livre da idolatria, o alcoólatra pode ficar livre do álcool, a prostituta pode ficar livre da prostituição. Você vem para Deus, você invoca Deus, você se aproxima de Deus, você não merece, você não fez nada por merecer, você é culpado, você merecia queimar no fogo do inferno, mas o Deus Todo-Poderoso olha para você e vê o sangue de Jesus e diz para você: justificado. Está justificado pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Fomos comprados não por uma moeda de ouro, de prata. Fomos comprados não por dinheiro, não por uma mercadoria. Não fomos trocados por algum objeto, por alguma mercadoria. Fomos comprados pelo alto preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Romanos 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Diga: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe qual é o nosso maior desafio? Escute com carinho isso. Sabe qual é o meu maior desafio e o teu maior desafio? É quando bate aqueles dias em que você ora, e parece que não tem ninguém do outro lado ouvindo você, mas você tem que continuar sendo crente, o mesmo crente em Jesus. O maior desafio para mim e para você é quando bate aquele dia em que você abre a tua Bíblia, você lê um texto, ao invés daquele texto saltar ao teu coração e falar com você, você lê e lê e lê, e parece que aquele texto não fala nada com você. E você tem que continuar o mesmo crente em Jesus. O maior desafio para mim e para você é quando bate aquele dia em que você está sendo fiel a Deus, aquele tempo que você está obedecendo a Deus, você está andando nos caminhos do Senhor, você está procurando fazer tudo certinho, e de repente você olha e só vê problemas sobre a tua vida. E você tem que continuar sendo o mesmo crente fiel em Jesus Cristo. Tem uma igreja que coloca uma placa na porta. E a placa diz assim: entre aqui e pare de sofrer. Pare de sofrer? A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos? Todos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É agradável dizer isso? Claro que não. Mas é a verdade, eu não posso fugir da verdade, eu não posso negar a verdade. E tenho que pregar aquilo que a Bíblia diz. Independentemente se vai agradar ou não, se as pessoas vão sair da igreja ou não. João 16, 33, o que é que Jesus diz? No mundo tereis aflições,
Mas não desanime. Não desanime. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus fez algo muito maior em você do que se você tivesse sido tomado por um espírito de enfermidade por 18 anos. Jesus fez algo muito mais relevante, infinitamente maior. Ele te libertou do império das trevas. Ele te arrancou das garras de Satanás e transportou você para o reino de luz, de amor, de paz e de alegria. E salvou a tua alma do fogo eterno do inferno. Ele te justificou, te lavou com o sangue dele, te purificou e ainda escreveu o teu nome no livro da vida. Você não tem que viver preso por nenhum espírito maligno das trevas, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Curve sua fronte, vamos orar um pouco mais a Ele, em nome do Senhor Jesus. Oh, graças te damos, ó Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, porque me compraste com teu sangue. Querido Deus e Pai, o Senhor me comprou com seu próprio sangue, para que hoje eu fosse parte da sua igreja. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico, pelo sangue derramado por Jesus, porque posso participar da nova aliança, e experimentar a remissão dos meus pecados. Querido Deus, eu te louvo, porque através do sangue de Jesus eu fui redimido da mão de Satanás, e fui redimido dos meus pecados. Querido Deus, eu te louvo, que pelo sangue de Jesus eu tenho a redenção, o perdão, a salvação eterna. O meu nome está escrito no livro da vida. Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados estão purificados. Pelo sangue de Jesus, eu estou agora justificado, salvo da ira. Pelo sangue de Jesus, eu fui feito justiça, como se nunca tivesse pecado antes. Pelo sangue de Jesus, eu fui santificado, separado para o uso exclusivo de Deus. Pelo sangue de Jesus, eu alcancei a paz, a reconciliação com Deus. Pelo sangue de Jesus, eu tenho ousadia de entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas o teu sangue está sobre mim. A tua armadura está em mim, aquela armadura poderosa de um soldado preparado para o combate. Eu te louvo, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso crer, sem ver, sem sentir. Obrigado, Jesus, querido. A ti a honra, a glória, o poder e o louvor para todo sempre. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor agora com os dízimos e ofertas. O dízimo não é uma opção, é um mandamento do Senhor Jesus para nós. É um mandamento de Deus. A oferta é livre e espontânea. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, mas que seja com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida para essa semana. E já estaremos encerrando o culto em nome do Senhor Jesus. Depois eu gostaria de ungir você que está aqui no templo, que fez essa oração, que entregou a tua vida, que pediu ao Senhor um coração novo nesta manhã. Eu quero te ungir com óleo, porque
porque a Bíblia diz: tudo aquilo que nós ligamos aqui na terra, também será ligado nos céus. E que nós desligamos na terra, também será desligado nos céus. Vamos colocar de pé. Pai Santo, Pai querido, eu consagro a Ti cada dízimo, cada oferta dos Teus filhos no templo, na casa do Senhor, para o sustento da casa do Senhor. Eu Te louvo, ó Deus, pela fidelidade dos meus irmãos. Eu oro, Deus, por aqueles que não vieram, por aqueles que estarão participando dessa oração através do vídeo. Eu oro, Deus, por aqueles que estão passando por alguma enfermidade. Pai, em nome de Jesus, não temos mais que viver presos por nenhum espírito de enfermidade, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, na cruz do Calvário. Deus, eu libero sobre cada um aqui presente, e os que estão orando comigo nesta hora, uma palavra profética de bênção para essa semana, declarando profeticamente uma semana de vitória, de paz, de alegria, de prosperidade, de bênçãos do Senhor. Oh Deus, entra em cada lar, visita cada lar, transforma cada coração que esteja entristecido, coloca de pé, ó Deus, cada um que esteja prostrado por qualquer tipo de demônio. Muito obrigado, Jesus, o Senhor já pagou o preço da nossa salvação, da nossa libertação. E nós nos consagramos inteiramente a Ti, em corpo, alma e espírito, a Cristo Jesus, único Senhor, único Deus, único Salvador. Aplauda ao Senhor, dá glória a Deus, porque Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor e da nossa adoração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.